Bom dia! Nosso artigo sorteado foi o artigo de obesidade número 3 e eu vou iniciar falando sobre o resumo do artigo, fazer uma introdução, e o meu grupo dará continuidade em questão à crítica da obesidade e a diabetes mellitus tipo 2. Primeiro ponto do artigo que se trata é a quantidade de pessoas afetadas no mundo todo, que já conta com mais de 1,9 bilhões de pessoas. E esse valor, desde 1975, ele triplicou por diversos fatores. Nesse artigo também é tratado sobre o alarmante aumento da diabetes mellitus tipo 2, que atualmente são 463 milhões de adultos que vivem com esse tipo de diabetes, e as projeções indicam um aumento para 578 milhões até 2030. O artigo apresenta ferramentas de avaliação corporal, como o IMC e a adiposidade abdominal são indicadores que eles utilizam. E algumas das estratégias do tratamento é a perda de peso, sustentada por mudanças no estilo de vida, e intervenções médicas, como cirurgia bariátrica e medicamentos específicos que podem ser necessários em alguns casos. O artigo retrata sobre a epidemiologia de obesidade no Brasil e no mundo. Ele mostra que tanto a diabetes tipo 2 quanto a obesidade, elas surgiram através de uma pandemia global, exigindo soluções urgentes. Daí, a OMS criou a definição de obesidade, que é o acúmulo excessivo de gordura corporal de um IMC maior ou igual a 30 km por metro quadrado. E aí ele retrata também sobre as consequências da obesidade, como os impactos clínicos, psicológicos e sociais. Sobre a diabetes tipo 2, segundo a ADA, que é a Associação Americana de Diabetes, ele caracteriza por resistência à insulina e redução da produção de insulina, e é associado a eventos cardiovasculares elevados, como AVC e infarto. E o artigo tem como objetivo investigar a relação entre obesidade e diabetes tipo 2, enfatizar algumas estratégias de prevenção e gestão dessas condições e destacar a importância do controle da pressão arterial, colesterol, glicemia e cessação do tabagismo. Vou começar falando um pouquinho então sobre a epidemia da obesidade e do diabetes. A crescente epidemia de obesidade e do diabetes no mundo e no Brasil também é um grande desafio na saúde pública. A obesidade é caracterizada pelo excesso de gordura corporal, que resulta em fatores genéticos, comportamentais, socioeconômicos e ambientais. O diabetes é uma doença crônica e é caracterizada no diabetes tipo 1, que se dá pela falta de insulina, e no tipo 2, que ele é marcado pela resistência à insulina e também na produção insuficiente de insulina. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a obesidade no mundo e no Brasil. A obesidade se tornou uma epidemia global nas últimas décadas. No artigo foram discutidos diversos resultados que obtiveram através de estudos, e eu filtrei alguns para trazer aqui para vocês. Em 2016, mais de 1,9 bilhões de pessoas estavam acima do peso, como 13% da população adulta mundial era obesa, que equivale a 650 milhões de pessoas. A obesidade também triplicou desde 1975, sendo uma das principais causas de morbidade. Em crianças e adolescentes, esse número também é bastante preocupante, pois a incidência de sobrepeso e obesidade em jovens de 5 a 19 anos quadruplicou entre 1975 e 2016, passando de 4% para 18%, então cresceu bastante. A prevalência de excesso de peso está aumentando em países de baixa e média renda, superando as taxas de países desenvolvidos. A situação aqui no Brasil é bastante preocupante também, pois a obesidade aumentou 72% em 2006 a 2019, passando de 11,8% para 20,3%. A prevalência de obesidade diminui com o aumento do nível de escolaridade. Bom, agora eu irei abordar os tópicos de diabetes no mundo e no Brasil e explorando o índice do IMC. A diabetes
do tipo 2 é considerada uma grande preocupação de saúde na população. Segundo o IDF, a Federação Internacional de Diabetes, as estimativas de adultos apresentando diabetes ainda irão aumentar muito no decorrer das próximas décadas. Estimam que até 2030 tenha 578 milhões de indivíduos com diabetes, ou 10,2% da população mundial. Já em 2045, esse dado aumenta para 700 milhões de indivíduos, ou 10,9% da população mundial. Essa tendência se apresenta de forma desregulada, pois os quadros de diabetes se apresentam mais acentuados em áreas urbanas e em países de alta renda, que atingem até 10,4%, enquanto os de baixa renda, cerca de 4%. Conforme os dados da Vigitel em 2019 no Brasil, as diabetes tipo 2 vem tomando frente com 7,4% da população brasileira. Essa prevalência vem aumentando de maneira significativa com o decorrer dos anos, passando de 5,5% para 8,9%, com foco em mulheres, idosos e indivíduos com baixa escolaridade. Essa condição preocupante está diretamente relacionada à qualidade e o estilo de vida, incluindo os hábitos alimentares inadequados, a falta de atividade física e a presença de obesidade. Bom, agora tratando um pouco sobre o índice de IMC. O IMC é muito utilizado como uma ferramenta para avaliar o sobrepeso e obesidade em escala populacional, sem restringir idade e faixa etária, porém ele é considerado uma orientação aproximada porque não diferencia o percentual de gordura entre diferentes pessoas. Desta forma, o IMC, maior que 25 kg por metro quadrado, apresenta um aumento de risco de mortalidade de 30% a cada 5 kg por metro quadrado acima no IMC. Independente das limitações apresentadas pelo IMC quanto à distribuição de gordura corporal, os estudos apontam que a adiposidade abdominal atua como indicador independente de mortalidade e morbilidade. A junção da circunferência de cintura com o IMC é recomendado como uma abordagem prática no controle da obesidade. Estudos recentes aprofundam ainda mais esses resultados, além de enfatizar que a circunferência de cintura é um fator importante e independente, relacionando a obesidade como um fator favorável para DAC, AVC e diabetes mellitus 2. Agora eu vou falar um pouco sobre fisiopatologia das complicações metabólicas da obesidade. A obesidade, ele é sim um fator de risco significativo para diversas condições, incluindo resistência à insulina, diabetes, doenças cardiovasculares, distúrbios imunológicos e diversos outros tipos de câncer. Sua fisiopatologia complexa envolve a interação entre metabolismo da glicose, insulina, tecido adiposo e imunidade e inflamação. O tecido adiposo ele é crucial para o metabolismo energético, armazenando triglicerídeos e regulando a energia. Além disso, ele produz hormônios que controlam os processos fisiológicos, desencadeando respostas inflamatórias e ajudando na regulação da temperatura corporal. E recentemente, o tecido adiposo ele foi reconhecido como um órgão endócrino ativo, secretando adipocinas e citocinas e interagindo com outros sistemas corporais. E todos perguntam qual é a função do tecido adiposo. A função do tecido adiposo ela é sustentada por células imunológicas, sinais químicos, retroalimentação hormonal, adaptando a mudanças do peso. Historicamente, o tecido adiposo ele era vantajoso para a sobrevivência durante o período de escassez alimentar. Então, no entanto, a nutrição excessiva moderna pode desencadear inflamações sustentadas. E a disfunção do armazenamento de gordura na obesidade leva ao acúmulo anormal em tecidos não adiposos, com a adiposidade visceral excessiva sendo um preditor mais significativo de doenças cardiovasculares e coronarianas do que a adiposidade geral. Eu vou falar um pouquinho sobre IMC e diabetes, que um IMC maior ou igual a 25, ele é geralmente considerado um fator de risco para diabetes. Contudo, certas populações, como os asiáticos, eles necessitam de abordagens mais personalizadas. Dados indicam que 1.663 asiáticos americanos, com mais de 45 anos e sem histórico nenhum de diabetes, sugerem um IMC entre 23 e 24, e é mais adequado para identificar o tipo de diabetes tipo 2. Porque os asiáticos desenvolvem uma doença em níveis de diabetes de IMC mais baixos, e a OMS recomenda o IMC maior ou igual a 23, indicando o risco aumentado em asiáticos. Diversos estudos mostram que outros grupos étnicos, como sul-americanos, chineses, negros, também apresentam essa taxa mais alta de diabetes, em IMC mais baixos e em idades mais jovens comparado aos brancos.
Isso sublinha a importância de considerar a diversidade étnica na formulação de diretrizes da saúde e no diagnóstico de diabetes. Além disso, a combinação da circunferência de cintura com o IMC é recomendada para avaliar a obesidade e seus riscos associados, como doenças cardíacas e diabetes tipo 2. Sobre a obesidade, a inflamação e o crosstalk entre adipócitos e macrófagos no tecido adiposo. O ganho de peso e a obesidade causam uma mudança no tecido adiposo branco, que é caracterizado pelo aparecimento de adipócitos inflamatórios. Este desequilíbrio no tecido lipídico pode afetar alguns órgãos como o músculo esquelético, o coração e o fígado. Estes órgãos têm uma capacidade limitada de armazenamento lipídica, ou seja, o seu acúmulo excessivo prejudica seu funcionamento. Em um contexto de ganho de peso, são secretadas citocinas pró-inflamatórias, que por sua vez perturbam a função normal do tecido adiposo. O efeito anabólico constante é capaz de promover a expansão total, do tecido adiposo, que pode resultar em um ambiente celular com disfunções. As citocinas inflamatórias podem aumentar a lipólise, aumentar os ácidos graxos livres circulantes, podem promover uma disfunção mitocondrial e lipotoxicidade, levando à disfunção vascular endotelial e aterosclerose. Além da secreção de adipocinas, os adipócitos também podem estabelecer um crosstalk com os macrófagos, uma comunicação com os macrófagos, por meio da liberação dos ácidos graxos saturados e outros lipídios, que podem induzir essas últimas a produzir TNF-alfa e IL-6. Além dos macrófagos, muitos outros tipos de células imunológicas, incluindo diferentes subconjuntos de linfócitos T e mastócitos, também se infiltram no tecido adiposo durante o desenvolvimento da obesidade e regulam a inflamação do tecido e a resistência à insulina. Inflamação e resistência à insulina. Um estudo feito em animais identificou que a neutralização do TNF-alfa no tecido adiposo melhorou a sensibilidade à insulina e a tolerância à glicose. Estas vias inflamatórias também são críticas na integração de mediadores lipídicos com a ação da insulina. Uma vez ativadas, as vias JNK e IKK-beta nos adipócitos levam à produção de adipocinas e citocinas e também podem introduzir a fosforilação de locais inibitórios da serina, com a interrupção de transdução do sinal da insulina e, consequentemente, levando à resistência à insulina. Sendo esse um dos mecanismos para justificar a presença da resistência à insulina na obesidade. Foco recente também foi dado à leptina, que tem efeitos clínicos na inflamação e na resistência à insulina. A leptina, um hormônio derivado do tecido adiposo, pode estar associado à obesidade e regula positivamente citocinas pró-inflamatórias, associadas à resistência à insulina e diabetes tipo 2. Já a adiponectina, que é abundantemente secretada pelo tecido adiposo, tem ações reguladoras na homeostase energética, na glicose e no metabolismo lipídico. Vários componentes presentes no contexto da resistência insulínica justificam a presença da progressão e da doença aterosclerótica. A hiperglicemia mantida pode estimular a proliferação excessiva de células musculares lisas nas paredes de vasos sanguíneos, promovendo o acúmulo de lipídios e de células espumosas. Esse conjunto de efeitos vasculares e aterogênicos ligam à obesidade, à inflamação, à resistência insulínica, à diabetes, à progressão de aterosclerose e a desfechos cardiovasculares. Já é sabido que a obesidade é um fator de risco modificável para o desenvolvimento de diabetes e, quando tratada, é capaz de melhorar o controle glicêmico, levando até mesmo à remissão da doença. Uma perda de peso em torno de 5 a 10% do peso corporal leva a uma melhora metabólica do diabetes, e quando essa redução aumenta para 10 a 15% do peso corporal, há um efeito modificador da doença, ou seja, é capaz de normalizar o controle glicêmico por mais de 3 meses sem o uso de medicações. Evidentemente, é preciso que haja uma perda de peso sustentada para que esses benefícios se mantenham. O tratamento da obesidade, ele começa com a mudança no estilo de vida, incluindo prática de atividade física e a dieta como bases terapêuticas. A Associação Americana de Diabetes, a ADA, recomenda que crianças e adolescentes pratiquem atividades aeróbicas de intensidade moderada a vigorosa por pelo menos 60 minutos por semana e atividades de fortalecimento muscular por pelo menos 3 dias por semana.
O valor de atividade aeróbica aumenta para adultos com diabetes, chegando a 150 minutos por semana. Além disso, tratamentos complementares como a cirurgia bariátrica ou o uso de medicações para a obesidade podem auxiliar essa perda de peso sustentada. Começando pela cirurgia bariátrica. Quando bem indicada, obviamente, proporciona maiores perdas de peso associadas ao controle glicêmico, mostrando uma perda de peso sustentada a longo prazo e a remissão do diabetes mellitus, entre várias comorbidades. Porém, é claro, embora atrativa, a cirurgia bariátrica ela tem indicações específicas e consequências inerentes ao procedimento, sendo incapaz, obviamente, de atender toda a magnitude global dos obesos diabéticos. Temos também a terapia medicamentosa para a obesidade, antes considerada como adjuvante, porém ganhou o cenário com novas perspectivas para o controle concomitante do diabetes mellitus. Estudos mostraram a eficácia no uso de análogos do GLP-1, análogos do peptídeo semelhante ao glucagon humano, que resultaram em perda de peso ao longo de 56 a 68 semanas quando comparado com o placebo. Esses estudos usaram medicamentos como liraglutida, semaglutida, tirzepatida, que recentemente foi aprovado para o tratamento do diabetes mellitus tipo 2, e retatrutida. A obesidade tornou-se uma epidemia global que vem crescendo nos últimos anos. E dada a etiologia multifatorial da doença, ela deixou de ser apenas o resultado da alta ingestão calórica e começou a ser vista como uma doença sistêmica, complexa, que coexiste com outras comorbidades, como o diabetes mellitus. Apesar de frequentemente coexistir com as diabetes, a obesidade é um fator de risco modificável e, quando tratada, é capaz de levar ao controle glicêmico ou até mesmo à remissão da diabetes. Portanto, podemos concluir que o tratamento da obesidade consiste na mudança do estilo de vida, com dieta e prática de atividades físicas e, quando bem indicados, cirurgia bariátrica e o uso de medicações, que também podem auxiliar na perda de peso sustentada, concomitante ao controle glicêmico. Sendo assim, medicações que antes eram direcionadas apenas ao tratamento do diabetes têm ganhado cenário na avaliação da perda de peso, trazendo resultados promissores e comparáveis até mesmo com a própria cirurgia bariátrica. Dessa forma, fazendo com que o tratamento da obesidade venha sofrendo uma mudança de paradigmas, com novas medicações potencialmente capazes de mudar a história natural da doença.